Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, boa tarde para todo mundo, né? O combinado hoje era da gente falar um pouquinho sobre os modelos que eu venho utilizando na minha pesquisa aqui na UFLA, né? Para a gente poder compartilhar um pouquinho dos trabalhos. E eu não vou falar muito tempo, não. Acho que minha fala aqui vai dar uns 20 minutinhos só. Depois, se vocês quiserem, a gente parte para uma conversa, né? E, bom, quando eu cheguei na Holanda em 2014 e comecei a estudar o que o pessoal no laboratório lá fazia, né? Tinha um dos modelos lá que me chamou bastante atenção, que foi esse modelo de contágio de emoção. E aí eu fui estudar ele e tal, acabou que eu descobri alguns probleminhas no modelo, né, e aí eu propus também algumas alterações. Eu fiquei trabalhando muito tempo com esse modelo, então ele acabou sendo, vamos dizer assim, o carro-chefe da minha pesquisa durante o doutorado, e até hoje eu uso ele bastante. E aí ele gerou esse artigo aí, né, que é um artigo sobre contágio social para atividade física. Eu vou explicar direitinho para vocês o modelo, como que ele é estruturado, e aí depois eu vou explicar um pouquinho o experimento que a gente fez e como que a gente aplicou esse modelo para poder obter os resultados aqui, né? Então, falar um pouquinho do contexto, né? O contágio social, o modelo, o experimento, resultado e por aí vai, tá? Então, esse modelo, ele basicamente tem como finalidade principal entender um pouquinho o porquê que as pessoas, né, elas têm níveis de atividade física baixos ou altos, né? Então a gente parte de um problema aí crônico, né, em algumas sociedades, né, que é a questão da obesidade e do sedentarismo. E lá na Holanda, principalmente, o pessoal tinha uma preocupação muito grande com esse tipo de coisa, e o governo investia muito dinheiro em pesquisa que fosse voltada para a questão da saúde pública, principalmente se tivesse a ver com alimentação saudável, né, com incentivo à atividade física. E vamos dizer assim, um dos fenômenos que normalmente o pessoal não leva em consideração quando eles estudam esse tipo de evento, é que a obesidade, ela é um fenômeno de contágio social também. Isso quer dizer que, se você, por exemplo, se você começa a fazer amizade com alguém, né, você tem uma amizade com alguém, e essa pessoa se torna obesa, né, a chance de você se tornar obesa é na faixa de 57%. Se você está casado com alguém, ou casou com alguém, e essa pessoa se tornou obesa, aí a chance, sei lá, é de 37%. Esses dados, né, eles são dados de um livro, né, do Christakis, do Nicholas Christakis, onde ele fala um pouquinho sobre contágio e é baseado, inclusive, num trabalho é um estudo longitudinal de 30 anos, mais de 30 anos, desde a década de 70, onde eles coletaram várias informações das mesmas pessoas, né, ao longo dos anos, em relação à obesidade, cigarro, uso de preservativo, muita coisa. E eles levaram em consideração as redes, né? Então, eles perguntaram para as pessoas, além de perguntar, né, se você está obeso, se você não está, se você fuma, se você bebe, eles fizeram questão de perguntar quem que são os seus melhores amigos, né, quem que é a sua família, para poder criar essas conexões, e aí foi a partir desse estudo que eles chegaram nesses dados que eu estou falando. Então, o objetivo, né, no mundo ideal é tornar todo mundo, né, um modelo de fitness aí. Então, uma das coisas que as pessoas, principalmente na área de saúde, fazem, né, geralmente são programas voltados para a melhoria do nível de atividade física, né, e esses programas, eles têm, muitas vezes, uma efetividade boa, né, na casa de 10% a 20%, mas são programas que não levam em consideração a forma como as pessoas como as pessoas estão interrelacionadas, né, e é isso que o nosso trabalho aqui, ele basicamente tenta trazer. Bom, então, quando eu cheguei no laboratório, a gente tinha um modelo que foi criado por volta de 2010, se não estou enganado, pelo Tibor, que é um dos pesquisadores lá do departamento. Dentro do grupo, a gente tinha gente da psicologia, tinha gente da computação e da neurociência, então tinha um grupo bem multidisciplinar.
E o modelo inicial, ele era um modelo para contágio de emoções. Então, esse modelo, a intenção dele era tentar quantificar e modelar, né, o quanto que a emoção de uma pessoa, ela é transmitida para outra. E aí, nesse modelo, ele tem 5 variáveis, basicamente, né? Então, imagina que, não sei se vocês estão vendo meu mouse, né, mas a gente tem esse rapaz de verde aí, né, que é o, vamos dizer assim, o emissor da emoção, e a mocinha de laranja ali, ela está recebendo a emoção ali, sendo afetada pela emoção do cara. Então, esse modelo é mais ou menos baseado nas relações mesmo. Eu acho que qualquer pessoa consegue relacionar com esse modelo, né? Então, às vezes você chega em casa num dia que você está mais irritado, né? E acaba afetando o humor da casa inteira. Então, é basicamente isso que está acontecendo aí. O rapaz de verde tem um nível, né, de emoção, que é o QS, tá certo? Que é o nível de emoção do sender, né, do emissor. E a moça tem o QR, que é o nível de emoção do receptor, que são as variáveis que vão mudar aí a partir dessa interação entre eles. E aí, assim, a partir do estudo da neurociência e da psicologia, né, o pessoal chegou na conclusão que são basicamente 3 fatores que vão influenciar mais nesse tipo de fenômeno. Então, você tem o epsilonzinho S ali, né, que é a expressividade da pessoa. Então, o que acontece é que se a pessoa, ela for uma pessoa menos expressiva, né, uma pessoa que acaba contendo as emoções mais para ela mesma, ela vai transmitir menos emoção. E se ela for mais expressiva, ela vai transmitir mais emoção. Aí a variável do meio, que é o alfa, né, o alfa SR aí seria o canal de conexão, então, qual que é a força da conexão entre essas duas pessoas. Então, uma coisa, né, você está dentro do ônibus com um desconhecido e aí você está irritado, a chance de você afetar a pessoa do lado dela é muito pequena. E outra coisa é você estar com o seu cônjuge, né, ou com o filho, ou com os melhores amigos, e aí você transmitir essa emoção. Então, esse canal da conexão aí seria o quão bem relacionadas são as pessoas, o quão bem conectadas elas estão. Se a gente pensar, por exemplo, numa sala de aula, né, a gente pode pensar até na questão da transmissão da emoção passiva, por exemplo. Você está numa sala de aula, né, onde os alunos estão todos praticamente só ouvindo ouvindo a aula, né, e, e a força da conexão pode ser, por exemplo, a proximidade entre eles, ou o campo de visão, né, se eles conseguem ver um ao outro, e por aí vai. E do lado da mocinha de laranja ali, a gente tem o delta R, que seria o openness, né, que é um traço de caráter da pessoa que tem a ver com a abertura dela para poder receber essa emoção. Então, algumas pessoas, né, elas conseguem se blindar mais da influência dos outros, algumas pessoas são igual esponjinha, né, então se alguém chega feliz, a pessoa fica feliz na hora, se a pessoa está irritada, a pessoa fica irritada também. Então, isso depende muito dos traços, né, então repare que a expressividade e a abertura ali, eles são traços individuais, né, das pessoas ali. E esse beta R ali, tá, teria relação com a velocidade com que a pessoa, ela muda, né, o humor dela. Então, aí a gente tem algumas formulazinhas aí, tá, que esse é o nosso modelo, na verdade. Então, a gente se baseia aí, em equações temporais, né, equações diferenciais com uma temporalidadezinha aí, aonde a primeira parte é esse gama B do A aí, seria o quanto, né, seria a quantidade de emoção que está sendo transmitido mesmo. E aí repare que a equação, ela basicamente é a multiplicação da expressividade do emissor, o canal da conexão e a abertura de quem está recebendo. Então, quando você multiplica essas 3 variáveis, que geralmente ficam entre 0 e 1, onde 1 é máximo, né, e 0 é mínimo, você tem a transmissão de B sobre A. Aqui no exemplo, né, a gente só tem 2, mas a gente está mais interessado aqui em como que essa coisa ela propaga em rede. Então, por isso que esse gama do A aí seria a quantidade de influência total, né, de um agente dentro da rede, que seria o somatório de todo mundo naquele agente. E aí, por isso que tem esse somatório do B do A ali, tá certo? Então, isso aí seria, vamos dizer assim, um quantitativo, né, de tudo que está acontecendo ali na rede, nos nós que conectam com aquela pessoa,
E aí, claro que esse valor aí, ele vai estourar de 1, né, porque se você está recebendo muita influência de muita gente, é um somatório, então você não tem, né, vai ficar entre 0 e 1. E aí, por isso que a gente tem essa terceira equação ali, onde a gente vai tentar equilibrar essas coisas, né, tentando pegar a expressividade, isso ali seria, na verdade, o peso, né, das arestas, aonde a gente vai, consequentemente, né, atualizar o valor da emoção do A, que é essa equação Q asterisco A aí no próximo período de tempo, como sendo o somatório, né, da influência das arestas todas, então você pega todas as arestas e a influência de cada aresta ali naquele nó, vezes o estado emocional de todos os Bs, que são os nozinhos ali dentro daquela rede. Eu não sei se ficou claro ou se ficou confuso, se não tiver ficado claro, vocês me falam que eu tento explicar melhor, tá? Mas o fato é que é o seguinte, né, então, por exemplo, o Q de N aqui, que é esse delta Q de N no tempo seguinte, né, então, digamos que a gente esteja rastreando a emoção da pessoa a cada 1 segundo, então, de 1 em 1 segundo, a gente atualiza o estado emocional de todo mundo na rede, por exemplo, tá? Então, no próximo passo, na próxima unidade de tempo, o estado emocional do nó N vai ser o que ele tinha antes, tá certo? Mas esse YN aqui, que seria uma variável de velocidade, que a gente teria que fazer um tuning dela, né, um ajuste para poder achar o valor melhor, multiplicado pelo novo estado emocional, né, pela diferença, na verdade, entre o impacto que a emoção das pessoas vão causar naquela pessoa, menos o que ela tinha antes. Então, basicamente, você pega o estado emocional da pessoa naquela unidade de tempo, calcula a influência de todos os nós ao redor daquela pessoa, e vê o quantitativo daquilo, vê o quanto que alteraria, né, de forma direta a emoção da pessoa, e como a gente sabe que a emoção ela não muda instantaneamente, né, então a gente tem um parâmetro de velocidade, que é esse YN, para poder meio que regular e não permitir que as emoções elas variem assim também de forma, né, muito abnormal aí dentro do modelo. E aí, a gente pegou esse modelo que a gente construiu, né, ele é um modelo simples, ele não tem muitas variáveis, mas ele é um modelo extremamente, assim, bem aceito com o pessoal que é da área de psicologia social e o pessoal da neurociência também. Eles entendem que o modelo ele consegue explicar muito bem o que está acontecendo ali, né, e a questão da forma como a equação é construída acaba gerando um fenômeno, vamos dizer assim, as coisas elas acontecem de forma mais organizada e mais cadenciadas também, né, então a partir desse modelo a gente bolou um experimento, aí, mas para vocês entenderem como que a gente aplica esse modelo aí na prática, né. Então, o primeiro experimento que a gente fez, a gente coletou dados, né, de 25 alunos de uma mesma sala de aula, a gente tinha uma turma de mestrado lá na Universidade Livre de Amsterdã, e eram 25 pessoas, né, entre 19 e 28 anos, e a gente deu um Fitbit para cada um dos participantes, para poder usar durante 30 dias, na intenção de rastrear o nível de atividade física dessas pessoas. Desses 25, 5 participantes acabaram, a gente acabou tirando o experimento, né, por causa de falta de qualidade nos dados. Alguns não coletaram os dados todos os dias, né, um perdeu o Fitbit, e uma outra pessoa colocou o Fitbit na máquina de lavar, e aí ele ficou rodando lá, então deu tipo assim, como se a pessoa tivesse atravessado a Holanda num dia só, no final das contas lá. Então gerou umas discrepâncias meio absurdas lá, e acabou que a gente teve que tirar algumas pessoas do experimento. E aí a gente aplicou alguns questionários, né, para poder tentar coletar informações sobre o nível de atividade física dessas pessoas, a parte, né, da simples contagem dos passos. A gente tentou coletar as características das pessoas, né, que seriam os traços das pessoas, usando um questionário que chama Big Five, que é um questionário bem solidificado dentro da psicologia também, e aí a gente teve que fazer algumas adaptações nesse questionário, mas, né, a ideia era tentar ver se a gente descobria o nível de abertura e de expressividade das pessoas, para poder popular aquelas variáveis lá do modelo. O nível de amizade, né, entre os participantes, então a gente perguntou, né,
qual que é o seu grau de relacionamento, se você é só colega, se você é conhecido, se é melhor amigo, e além disso, a frequência dos contatos e o tipo de contato que as pessoas têm entre si. Então, né, a gente pergunta, por semana você interage com essa pessoa, e aí ele te perguntou, né, se era via telefone, se era via rede social, se era em pessoa, né, porque a gente entende que dependendo do meio que as pessoas se relacionam, isso é um indicativo de relacionamentos mais fortes, né, e por aí vai. Então, a gente deu esses Fitbits que eles colocavam na calça, né, e o Fitbit, ele rastreia basicamente o número de passos, e se você tiver alguma atividade mais intensa, se você estiver correndo, né, e tudo mais, ele rastreia também. O nível de atividade física, né, que é o PAL, né, que é o Physical Activity Level ali, a gente criou um parâmetro para ele, então ao invés da gente estar medindo as emoções, né, então é interessante falar aqui, porque aqui nesse desenho, né, o QS e o QR seria o nível de emoção. Aqui a gente substituiu pelo nível de atividade física, então a gente estava interessado em ver o quanto que as pessoas se afetam em relação a esse pau aqui, né. E aí, basicamente, a equação, ela levava em consideração em 70%, né, o número de passos que a pessoa deu por dia, e aí a gente entendia que 10 mil passos por dia seria uma média saudável, né, então se estiver acima de 1, quer dizer que a pessoa está fazendo acima do que a OMS recomenda, e abaixo de 1 seria não ideal, né, e aí o AM ali seria o nível seria as atividades físicas mais ativas, né, a quantidade de minutos ativos que onde a pessoa está fazendo realmente uma atividade física, tipo de correr, ou de fazer algum exercício físico mais intenso, né, então a gente entende que 30 minutos por dia de atividade física é ideal, então passou de 30 minutos, aí esse número vai ficar acima de 1, abaixou, aí vai ficar menos de 1, e a gente deu 20% de peso, e o F seria o floors, né, seria a quantidade de escada que a pessoa tomou, que aí a gente considerou só 10%, mas é interessante, porque lá na Holanda, assim, as pessoas preferem pegar escada do que elevador o tempo todo, é meio cultural, né, assim, a não ser que a pessoa vá para o 18º andar, mas o nosso prédio tinha 4 andares, e era interessante que só os estrangeiros que usavam o elevador, todo mundo subia de escada, então isso aí é muito interessante o cálculo lá e tudo mais. E para poder fazer o cálculo da conexão entre as pessoas, né, o alfa entre os nós, né, B e A aí, a gente levou em consideração o nível de amizade, né, então se a pessoa fosse falar assim, eu sou o melhor amigo dessa pessoa, era 1, se fosse amigo só era 0,8, se fosse colega era 0,5, e por aí vai. Então o nível de amizade dava 60%, o nível de contato na vida real, né, então a quantidade de conversas em privado fisicamente era um indicador de contato no mundo real, e depois os contatos em mídia social, que a gente deu 15% de peso para poder fazer o cálculo dos pesos entre as arestas ali. Esse foi o questionário que a gente usou, então a gente adaptou o Big Five, né, pegou o questionário da psicologia lá do Big Five para poder tentar rastrear a expressividade e abertura, e a gente entendeu, né, que o extroversion, né, seria, nem sei como é que fala isso em português, mas seria o traço do quão extrovertida que a pessoa seria um indicador da expressividade daquela pessoa, e a gente agrupou, né, a abertura para novas experiências e o agreeableness, né, que seria o quanto que a pessoa facilmente concorda com as outras, né. Então, esses dois parâmetros aí a gente usou para poder calcular o traço de abertura das pessoas, e aí todo mundo no começo do experimento respondeu os questionários, e aí por meio das respostas a gente meio que criou parâmetros para poder avaliar, né, as variáveis das pessoas. Na hora de construir a rede ficou parecida ficou parecida não, essa foi a rede, né, que foi construída, então a gente anonimizou, né, os participantes, apesar que a Anitta, né, que era a nossa mestranda que estava trabalhando no projeto, ela acabou ficando mais conectada do que todo mundo, então esse nozinho mais escuro ali
ele acaba sendo a participante lá, né, a gente incluiu um participante que não era da sala de aula, inclusive, que só assistia algumas aulas junto com o pessoal, né, que é aquele participante 13 ali em cima, e aí a gente meio que montou, né, a estrutura. Repare que a rede ela é bidirecional, tá? Então, na hora de calcular o grau de conexão, né, a força da conexão, ou o peso da aresta, no caso da linguagem de redes sociais, né, a gente entende que o peso ele é o mesmo dos dois lados, tá? E, bom, e aí é o seguinte, são 30 dias, então a gente rastreou o nível de atividade física das pessoas durante 30 dias, né? Então aqui a gente tem o gráfico do participante 1, por exemplo, para vocês terem uma ideia de como que essa coisa vai variando. Nos fins de semana, né, vocês vão perceber que tem uma queda, né? Geralmente é o dia 7, 14, 21 e 28. São sábados e domingos, né? Então, se eu não me engano, o experimento começou na segunda, né, e aí você vai tendo aí as quedas. Não, na verdade, não, isso mesmo, começou na segunda. Enfim, então você tem aí, né, mais ou menos uma ideia, né, de como que varia ao longo da semana, e a gente estava interessado, no fim das contas, em entender se existe realmente essa influência, se as pessoas se influenciam. Então, para isso, o que a gente fez? A gente pegou todos os participantes e todos os níveis de atividade física, e a gente criou os trend lines, né? Então a gente fez uma regressão linear para todos eles, para poder tentar mostrar mais ou menos em que direção que o nível de atividade física deles estava indo, né? Se ao longo dos 30 dias esse nível de atividade física estava tendo uma ascendência ou uma descendência. Então dá para ver aí que está né, tá bem disperso, né? Você não tem assim todo mundo indo para cima ou todo mundo indo para baixo. E aí a gente aplicou, né, então a gente pegou, vamos dizer assim, a gente pegou a primeira semana como média da atividade física dessas pessoas e aplicou o modelo para poder tentar entender qual que seria o encaminhamento, né, ou para onde que o nível de atividade física das pessoas usando o modelo iria. Então, esses resultados aqui são da nossa simulação. Então, aqui são os dados experimentais, né, e aqui são os dados da nossa simulação. Então, repare que, assim, quantitativamente, há uma diferença até bem grande aqui, né, tirando essa linha vermelha ali, que está bem evidente que ela está caminhando bem, né, mas a gente estava mais preocupado em entender o seguinte, se o modelo ele conseguia pelo menos dar um indício para a gente se o nível de atividade física aumentaria ou diminuiria. Então, a gente pegou, né, todos os participantes e fizemos né, vamos dizer assim, uma tabela de tendência. Então, por exemplo, o participante 1, né, o modelo nosso falou que o nível de atividade física daquela pessoa deveria subir. E nos dados, na verdade, o nível de atividade física desceu. Então, ele não teve o match, né, não teve não bateu. Aí o participante 2, né, o modelo acertou, o participante 3 acertou, então a terceira coluna ali, se vocês verem, né, ele teve uma taxa de acerto em 80%. Então, em 80% dos casos, em 16, né, dos nossos 20 participantes, o modelo, ele pelo menos indicou para a gente se a pessoa ia aumentar ou diminuir o nível de atividade física a partir do que a gente estava considerando no modelo. E a última coluna aí seriam os resultados, né? E aqui a gente está ignorando, né? A gente removeu, na verdade, os participantes, cuja a regressão linear deu um slope, né? Que seria a inclinação da reta, menor do que 0,03, que a gente estava considerando que menos que 0,03 já seria uma reta, praticamente, né? Porque aí você já não você chega num ponto que você já não consegue diferenciar muito se ele está subindo ou está descendo, porque o slope está muito baixo. E aí, quando a gente remove esses participantes, né, a gente ainda consegue um aumento aqui para 87%. Esse resultado foi bem surpreendente para a gente, esse foi, tipo, o primeiro trabalho que eu fiz com o modelo, né, tem outros, mas eu não vou... Outro dia, se vocês quiserem, a gente conversa sobre outros projetos que a gente usou o mesmo modelo.
Mas foi o pontapé inicial, porque foi praticamente esse resultado que deu para a gente, né, um embasamento inicial para poder falar que o modelo ele tem, assim, tem potencial. Depois a gente aplicou esse modelo num grupo de 1.000 pessoas, tá, gente? Por um ano, durante um ano, numa base de dados de uma empresa holandesa enorme e tal. E aí a gente foi continuando os trabalhos. Mas esse foi basicamente, assim, o ponto de partida, né? E aí foi interessante porque quando a gente tentou calcular o erro, né? Então, por exemplo, a gente comparou o modelo usando regressão linear com o modelo de predição e os dados reais, né? Então, o modelo de contágio deu 0,42, né, de erro, usando a média dos quadrados dos erros ali, tá? Dos quadrados não, né, dos squared. É a média dos quadrados, isso mesmo. E o trend line, né, que é o que a gente tinha usado, deu 0,36. Então, repare que o nosso modelo, mesmo dando muita diferença da regressão linear, o erro não ficou tão distante assim, vamos dizer, né? Então, deu um erro de 0,06 do modelo para a regressão linear. E a extrapolação é simplesmente você pegar as linhas e ligar, né, o primeiro com o último ponto lá, a média dos 3 dias, para poder fazer o cálculo. Então, bom, aí a gente chegou nesses resultados, né, então a gente não teve muitas mudanças nas conexões, a gente aplicou o questionário no começo e no final, e aí dentro de um mês é claro que as relações não mudam tanto assim, né, então a gente acabou mantendo as conexões de forma estável, porque esse é um aspecto dinâmico desse tipo de modelo também que você pode incluir. O modelo considera que a rede, né, e as pessoas vão continuar as mesmas, então os nossos traços de personalidade, eles não mudam tão rapidamente, tá? Mas isso poderia ser algo também a ser tratado em redes mais dinâmicas, é outro fator interessante de considerar em outros trabalhos. A gente extrapolou usando os 7 primeiros dias, tá? Não, desculpa, extrapolar usando os 7 primeiros dias aumentou o erro de forma, assim, grotesca, né? Então, se a gente pegar só os 7 primeiros dias e fizer o cálculo a partir dali, vai dar esse erro de 6,89 ali. Outros fatores, além do contágio social, né, eles podem, claro, ter efeito nesse tipo de trabalho, incluindo o que a gente chama de homofilia, tá certo? E aí a gente tem outros modelos que incluem a homofilia nesse modelo matemático, mas como é o primeiro modelo que eu estou apresentando para vocês, estou tentando apresentar o mais simples para vocês já não ficarem com a cabeça meio bugada, né? E o modelo tem uma acurácia boa, né, na questão de predição da direção do polo, né, do nível de atividade física, e aí a gente ficou bastante satisfeito. Aí tinha alguns trabalhos futuros que a gente acabou fazendo depois, então a gente acabou fazendo mais experimento depois. A gente tinha uns dados, né, do Direct Life, que era um projeto que tinha lá com a gente, que acabou dando bastante sucesso também, e a gente tinha a intenção de fazer o que a gente chama o parameter tuning, né, que seria ajuste de parâmetros nos questionários, e aí depois a gente publicou um artigo também trabalhando com essa parte da metodologia. Bom, é isso, é um trabalho de 2015, né, e depois a gente provavelmente vai ter outras oportunidades aí de conversar, e eu posso até falar depois do que a gente fez depois, dos desdobramentos. Aí vocês ficam à vontade de fazer pergunta. Oi, Érica, obrigada, achei bem bacana, principalmente porque tem a parte toda de experimento, né, com as Uhum, pessoas, porque, assim, uma coisa que eu vejo de bastante dificuldade nesses modelos é como você, até mesmo quando você vai e pega dados do Twitter, né, como você consegue parametrizar isso, né? uhum, Porque o que eu vejo muito, alguns, assim, os artigos iniciais que acabam fazendo modelo e não validando no mundo real, né? uhum, E, assim, a gente até tentou, uma aluna minha, com os dados do Twitter, da vacinação, parametrizar uns modelos epidemiológicos, né, para entender o quanto uma hashtag ficava mais popular, e dava muita diferença, né, porque tem umas uhum, coisas que acabam o modelo não incorporando, né, uhum, algumas variações ali que você não enxerga na própria rede, né. Mas uhum. achei bem bacana. Acho que
Pelo que eu entendi, você, basicamente, a topologia você inclui nessa pergunta se a pessoa conhece ou não, né? E aí você coloca as forças das ligações nesse tipo de Isso. informação, né? Isso aí. Essa equaçãozinha aqui, esse alfa aqui, ele realmente vai dar para a gente a força da conexão. Aí ele leva em consideração essas três coisas, né? Tipo assim, se a pessoa se declara melhor amiga da outra, né? Então ele já, tipo, já tem 0,6 de grau de conexão. E E aí as outras... vocês variaram esses parâmetros só para entender, de onde que vocês, por exemplo, por que você acha já que uma pessoa com força forte já começa de 0,6, entendeu? Tipo assim, Era a minha pergunta também. Na verdade, assim, como esse foi um trabalho bem inicial, assim, bem no comecinho do doutorado, muito disso aí foi meio no chutômetro mesmo, entendeu? Então, por exemplo, a gente não, a gente meio que foi no senso comum de discutir com a equipe e falar assim, olha, não existe na literatura nenhum trabalho que dê para a gente uma ideia de como que você mede a força da conexão. Então, meio, a gente, não, isso é verdade, tipo assim, meio que né? correlação, né? Correlação forte, Isso. fraca, média. Isso. Eu acho que a gente até citou um trabalho, a gente achou um trabalho na literatura que dava, assim, um indício de que esse era o caminho, entendeu? Mas aí o que acontece é que depois a gente começou a trabalhar com parameter tuning, né? Uhum. A gente começou a tentar fazer mais o ajuste dos parâmetros para poder, né, ter uma coisa mais real. Mas uma coisa que eu achei, assim, quando eu cheguei lá no laboratório, lá, para fazer o doutorado, a primeira coisa que eu fiquei chocado, assim, foi, tipo, cara, os caras têm 1000 modelos e ninguém está trabalhando para validar os modelos, entendeu? Uhum. Então, aí eu peguei meu doutorado e fui para isso. Aí eu parti para isso aí, porque eu conversei com o orientador, falei, tá, os modelos são bem legais, mas vocês não vão validar esse negócio, não, né? E acabou que foi interessante, porque tinha uma empresa lá da Holanda que estava super interessada nos modelos, e eles tinham muito dados, sabe? E aí acabou que a gente usou os dados. Esse das 1000 pessoas que tu falou? Foi uma empresa, assim, essa empresa, ela, tipo, ela tinha esses relógios de rastreamento de atividade física e ela deu para todos os funcionários, tipo, Ai, que legal. funcionário nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda e em outro país, acho que na China. Até para você fazer o ajuste de parâmetros, você tem que ter mais dados, né? Tem. Foi uma coisa assim, meio assim, validação com um grupo menor, né? O que você mostrou aí. Esse foi vamos dizer assim, um piloto, né? Porque se os resultados desses tivessem sido muito ruins, eu acho que a gente ia tentar ver se arrumava outro modelo, né? Mas aí acabou que ele foi dando uns resultados legais e a gente acabou conseguindo ir avançar. Esse é um modelo bem simples, viu, Ana? O legal é que ele é bem simples, assim, né? Ele não é um modelo que se propõe a ter muita complicação, não. E aí é legal porque, assim, a parte complexa desse tipo de trabalho é isso aí que você falou, entendeu? Tipo assim, como é que a gente mede a força da conexão? Como é que a gente mede o traço de personalidade das pessoas? Como é que a gente ajusta os parâmetros? Então, a gente não fica tão preso no modelo, entendeu? A gente meio que trabalha em cima das outras partes. Oi, Mi. E aí, Eric, muito legal o trabalho, muito legal mesmo. Parabéns aí. Não, agora fiquei sem voz. Eu dei aula a manhã inteira, não, agora voltou. A questão de calcular o alfa, né? Que você falou que é a força dos relacionamentos e tal. Eu queria saber se você chegou a testar esse modelo mudando a forma como o seu alfa é calculado. Não, a gente não mudou, não. Porque poderia, né? Poderia. Igual eu tô falando com a Ana, depois a gente fez, entendeu? Depois a gente começou a tentar ajustar os parâmetros para poder casar mais com os dados da realidade. Nesse trabalho, a gente chegou a começar a tentar variar essas coisas aí, só que, assim, pelo que eu até lembrei aqui, né, que na hora que a gente foi ver os resultados, não estava dando muita diferença. Aquele erro que a gente calculou lá no final, Sim. ele não estava variando muito, entendeu? Então, assim, alterar a força das conexões e tentar ajustar isso aqui, não estava contribuindo muito, assim, para poder alterar o resultado. Não impactava no erro lá, né? E aí a gente meio que falou assim, então deixa quieto, entendeu? Foi meio... Se variar isso não estava alterando lá, né? Porque assim,
acontece? Uma coisa que a gente tem que ver aqui também é que existe até uma correlação forte entre os três, né? Isso é até uma falha nossa desse projeto, que depois eu levantei, porque, por exemplo, é claro que se você é a melhor amiga da pessoa, o contato real vai ser maior e o contato em rede social provavelmente também vai ser maior. Entendeu? Era a minha pergunta, era sobre isso. Então, assim, na verdade, na época eu era pesquisador meio júnior mesmo, entendeu? E eu não captei essa maldade do negócio, não. Mas depois eu falei assim, cara, é meio bobagem isso, porque se a gente fizer uma análise estatística vai ter uma correlação. E eu fiz depois e tinha mesmo, então... Isso que eu ia te perguntar, porque na verdade já saiu algum estudo que era inversamente proporcional, não? Eu já vi alguma coisa assim que, na verdade, por exemplo, quem interagia mais pessoalmente tinha menos contato em rede social, às vezes nem seguia, né? Tinha menos fotos juntas, mas aí eu não sei se são pessoas muito, muito, muito próximas, né? Ou é só amigo, assim, que encontra esporadicamente. Depois você me manda esse trabalho aí, isso aí pode ajudar pra caramba nesse modelo. Porque o que acontece? Isso é muito cultural, né? Pois muito tem cultural. isso. Por exemplo, eu não esqueço na Holanda, na primeira semana eu cheguei, né, e fui adicionando o pessoal no Facebook, aí chegou uma colega holandesa e eu passei maior vergonha. Ela falou assim, eu não vou te adicionar no Facebook, não, porque a gente é só colega de trabalho, a gente não é amigo. Né? E eu fiquei assim... Eu tive alguém que me disse isso numa conferência também. Né? Não, meu Facebook é só para as my closest friends. Isso, exatamente. Isso é muito coisa de holandês, viu, gente? Não, ele não era europeu, acho que não é da Holanda, não, mas acho que era um alemão que me disse. Provavelmente, essa turma daquele lado, daquele canto lá, são assim mesmo. E os paquistaneses, os indianos, tudo adicionando, assim, de boa, né? Então, por exemplo, o WhatsApp, né, lá na Europa, eles não usam para trabalho de jeito nenhum. É uma coisa que no Brasil a gente usa para caramba. Então, mas me manda esse estudo depois que ele me interessa. Eu vou procurar aqui. Depois, né, quando eu fui mexer com o Covid, pra você ter ideia, um dos parâmetros mais difíceis que a gente achou assim, no trabalho de achar era a frequência com que as pessoas se relacionam, entendeu? Porque, por exemplo, a questão da Covid tem muito disso, né? A transmissão depende de quantas interações você tem, porque cada vez que você interage presencialmente com alguém, você tem uma probabilidade de transmitir o vírus ou não. Né? Você tem um ambiente, né? Se o ambiente é aberto, se é fechado, se está usando máscara ou não, e você tem a frequência com que você interage com a pessoa. E aí, eu fui atrás, né? E aí tinha uma pesquisa muito legal até, mas as pesquisas, elas são assim, elas têm que levar em consideração a cultura da pessoa, porque isso influencia muito esse tipo de parâmetro, sabe? Eric, alguma ideia de como a gente poderia aplicar? Minha pergunta, aplicar isso no Twitter. Não, mas ó, eu estou pensando no Twitter e eu estou pensando assim, o que nós vamos fazer se o Elon Musk bagunçar a nossa meia. Vamos dar o cu? Gente, eu não aguento mais de piadas dessa rede social, assim, todos os meus grupos estão falando, e aí? Mas o cu já não abriu tem, seu cu? O cu não tem API ainda. Vai compartilhar? Já compartilhou com quantos? Já deu para quantos? É complicado esse negócio. O grande problema que eu vejo no coisa do Twitter é você extrair a rede, né? Porque a gente não tem... A gente tem que pensar numa rede, por exemplo, de retweet, alguma coisa que emule alguma coisa, porque a gente não tem como coletar a rede, de seguidores e de seguidos, né? Eu tentei fazer isso uma vez, aí bateu no Justin Bieber, e aí você esquece. Explodiu. Né? Não tem como. Né? Tipo, todo mundo que segue o Justin Bieber, aí a API te deixa te pegar só de 250 em 250. Aí o cara tem, tipo assim, 10 milhões de seguidores, né? Aí você fica lá, tipo... Mas, bom, assim, Twitter, né? A questão do modelo voltado para a transmissão de sentimento
você basicamente usa o sentimento dos tweets. É um tipo de pesquisa que dá para opinião, fazer. eu acho que isso é legal, assim, eu só fico pensando, porque a gente pode gerar, porque o que acontece, né, tem esse meu aluno de mestrado, e agora, assim, que está tentando ver essa coisa de modelo de opinião, que é ainda mais difícil, porque você tem a questão de como as informações são mostradas para você. Então, ela não quer nem seguir muito a parte matemática, não. Ela já falou assim, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou fazer modelo de agente, simulação, no máximo uma equação diferencial bem simples, né? Ela não quer ir para nada muito de equações e tal, porque tem uns modelos teóricos de opinião que fazem análise e as equações com modelos probabilísticos e fica naquele negócio, na hora de chegar e validar, nunca fica claro como eles validaram. Nem a metodologia, às vezes fala assim, a gente já fez no Twitter, mas eles não explicam a metodologia, né? Então, assim, eu sempre tenho esse problema de como extrapolar para o Twitter, né? Se a gente pensar nessa questão da opinião, eu acho que vale, por exemplo, redes de tweet e retweet, que aí você já monta tweet e retweet que são similares, então não precisa necessariamente ser o mesmo texto, mas alguma similaridade de texto, e aí você talvez inclua a questão de análise de sentimentos, eu fico pensando, né? E aí eu descobri, não sei se já era, só descobri agora, porque nenhum aluno nunca me contou, mas por acaso uma aluna abriu uma tabela com tweets na minha frente, é que a gente tem como, pelo menos, ver alguns replies dentro de uma discussão. Então, se você pegar um tweet com a palavra-chave que você está coletando, ele tem lá um ID de reply para o tweet original. Isso. Ninguém nunca tinha me falado. Nossa, isso abre um outro... Não, o JSON do Twitter... Uma dimensão. O JSON do Twitter ele é riquíssimo. O JSON do Twitter ele é riquíssimo. Ele, inclusive, vem com as informações do tweet original e de quem retweetou, entendeu? Assim, do usuário. Também, quem retweetou também, mas, assim, esse é de reply, é tipo, assim, não é de comentário dentro de uma thread, por exemplo. Sim. Mas é assim que o pessoal monta as redes. Né? O Fabrício, essa turma toda, é o único jeito que tem de fazer, na verdade. Porque... isso é legal, isso eu vi na coisa da Bia. E por acaso, eu pensei assim, dentro daquele negócio do feminismo que a gente está vendo, a gente pode ver threads onde a gente tem a gente sabe o tweet que gerou a discussão, e aí você pode entrar nessa thread e ver o que está acontecendo ali. Né? Obviamente você vai ter uma visão parcial, né? Porque você não vai ter todo mundo. Porque se a pessoa não citou a palavra-chave que você estava coletando, esse tweet não vai aparecer para você. Mas você pode, se você tiver um que está muito sendo referenciado como o original, você pode chegar lá e coletar talvez dados só daquele tweet, entendeu? Só do original. Só daquela árvore de discussão. Da thread inteira. Eu não sei se tem como fazer isso na independente da palavra. Chega no tweet original, independente da palavra, coleta todo mundo da thread. Isso, tipo assim, se a gente conseguir encontrar algumas threads que são interessantes e que você pode fazer umas análises qualitativas, entendeu? Que eu acho que é isso que seria um pouco, sabe? Assim, normalmente, o que acontece? O Twitter, ele tem um jeito de você coletar os dados em tempo real, né? Que é usando o streaming. E o streaming, geralmente ele pega tudo, né? E aí depois, quando você está na base de dados com os tweets, você vai organizar esses threads, né? E dá para fazer. Outra coisa que eu ia falar é que, tipo assim, essa questão do cascateamento das informações, né? É uma área, assim... muita gente vem estudando, né? Já há bastante tempo, mas tem muito pouca coisa publicada, assim, eu acho, em relação às outras coisas que eu vejo no Twitter, né? Então, a questão do alcance, né, das opiniões... É difícil você gerar essa cascata, né? Eu estava fazendo uma revisão para um artigo e eles propuseram um outro método para reconstruir a topologia, tentando não se apegar à questão dos timestamps da mudança da propagação da informação, ou do status, ou qualquer outra coisa, sabe?
porque tem esse problema de você reconstruir essas cascatas. Então, são umas coisas assim que eu acabo assim, eu fico pensando, mas eu nunca tive nenhuma resposta para as minhas. Assim, eu nunca encontrei um artigo, ou porque eu não procurei direito, ou porque eu não li direito, que mostrasse a metodologia assim compreensível de como você consegue validar esse tipo de modelo, né? Que eu acho que falta um pouco. Mas dá para fazer, igual, por exemplo, só que assim, você tem algumas etapas, né? Então, por exemplo, eu tenho um artigo que eu fiz lá na Holanda também, que era para poder fazer análise de opinião política, né? Então, a gente pegava os tweets e aí falava se aquele tweet era de direita, de esquerda, se era centro-direita, centro-esquerda e por aí vai. Né? E, geralmente, esse tipo de trabalho já é um trabalho em si, né? Ele dá muito trabalho você fazer esse tipo de classificador. Mas se você tiver esse classificador bem, assim, com acurácia boa, né, e bem testado, aí você já começa a ganhar outros contornos para esse tipo de modelo, igual que eu estou fazendo aqui, entendeu? Porque aí você começa a pegar os tweets da rede, né, e aí eles começam a virar números, né, eles começam a virar opiniões, e aí eles começam a virar coisas que se espalham, então aí você já começa a ter outro tipo de abordagem. O gargalo é sempre que o pesquisador, né, que trabalha com processamento de linguagem natural, ele só trabalha com aquilo. O cara que trabalha com rede complexa, ele só trabalha com aquilo. E aí quem faz modelagem só trabalha com aquilo. E aí é difícil de juntar todo mundo para poder, né? Então, por exemplo, você quer estudar que tipo de espalhamento de opinião? Eu quero saber se o pessoal está torcendo contra ou a favor do Brasil na Copa do Mundo. Então a gente precisa de criar um classificador que pega tweets relacionados a futebol e que consegue, né, classificar se aquele tweet é um tweet de torcida contra ou a favor do Brasil ou neutro. E aí você consegue depois, né, ver se aquilo ali espalha, né, por meio das cascatas, por meio das discussões e tudo mais. Mas, assim, é uma selva, né, a ser explorada, assim, praticamente, é muita coisa mesmo. E o Twitter, ele é rico demais, né, não tem só o Twitter, por exemplo, você tem o TripAdvisor, né, você tem o LinkedIn também, apesar que o LinkedIn, não sei, eu acho o LinkedIn a rede mais inútil que existe no mundo, mas O LinkedIn? Eu acho ele muito fraco. É inútil para gente que tem emprego garantido para toda a vida? Não, sim. Sim. Mas é porque, tipo assim, o único tipo de informação que propaga ali, né, assim, é emprego, né? É emprego e os confetes que a gente fica jogando. Olha aqui o artigo que eu publiquei, que lindo. Isso, exatamente. Então, o que eu falo assim, ele não gera discussão, né? É uma rede muito restrita. Ai, que bonito, Karina, o teu artigo. É mais narcisista que o Instagram, né, cara? É incrível. É um narcisismo profissional. O Instagram é narcisista, né? Mas ali é muito... E é incrível, assim, que as pessoas fazem, e quem não faz é cobrado. Nem vi no teu LinkedIn. Não tenho tempo para LinkedIn, não, meu filho. Mas eu acho que... Fala. Não, eu ia falar que é o seguinte, e assim, a gente pode sempre começar de um negócio menor também, entendeu, Ana? Assim, a gente não precisa igual, por exemplo, esse projeto que eu apresentei aqui, ele é um piloto, né? Então, a gente pode partir de uma rede menor, pegar uma sub-rede do Twitter, entendeu? E ver se a gente consegue observar alguma coisa ali. Porque a galera é muito megalomaníaca também, entendeu? Você pega os trabalhos do Fabrício Benevenuto, né? É muita coisa que eles coletam, né? E talvez, por esse tipo de trabalho que a gente vai fazer, se a gente tentar pegar muito dado, talvez nem ajude tanto, né? A gente precisa de ir crescendo a coisa. Sim. Mas esses teus parâmetros aqui, a gente vai ter que mudar um pouquinho, né? Não vai, isso aí... Tem coisa que a gente vai ter que mudar, por exemplo, a quantidade de contato na vida real, isso a gente não vai saber, né? Não, tem coisa aí que vai sumir. Tem coisa que você... pode se, assim, igual assim, a gente pode ir para um caminho, assim, eu sempre fico pensando, só que, assim, os alunos fogem dessas coisas. Tipo assim, se você tem um modelo, mesmo que você não valide, que não é, assim, é óbvio que se você vai em todo o ciclo da modelagem, o seu trabalho fica muito mais interessante. Mas tem algumas coisas, principalmente quando você está no início da área do conhecimento, que se você faz um modelo
que ele é um modelo que não é validado com dados reais, mas você tem um modelo e você, por exemplo, estuda a influência dos parâmetros naquele modelo, isso já é uma contribuição. Né? Porque, por exemplo, igual você está falando, né? Tipo assim, dependendo obviamente, se você está colocando lá a questão da topologia, se você fizer um modelo que leva o número médio de conexões com aquele que leva uma distribuição, pelo menos, mesmo que não que seja parametrizada, uma distribuição de probabilidades parametrizada com dados reais, você vai ter diferença na figura final da sua difusão, né? Então, isso já mostra uma contribuição, né? A questão é quando você está numa área, que aí eu vejo, né? Quando você está abordando um tema que já foi muito explorado, você ficar só no modelo, tem gente que não compra a sua ideia. E depende também muito para onde você está querendo comunicar aquele resultado, né? Se você for lá para a física, o pessoal para no modelo matemático. Não dá nem aí se validou ou não. Né? Isso, então, Ana, só para poder te dar isso é muito interessante. Esse modelo aí que eu estou mostrando para vocês é um modelo de mudança de opinião política. É um modelo neurocientífico impossível de ser validado. Não tem como, porque não tem como você coletar esses dados do cérebro da pessoa. São todos estados mentais. Depois que ele entra dentro desse quadrado verde aí, né, e aí eu fui apresentar na conferência lá em Oxford, e alguém falou para mim assim, mas esse modelo seu não tem validação, como é que eu posso confiar nele? Aí eu virei para o professor e falei assim, olha, esse é o melhor modelo do mundo nessa área, porque ele é o único que alguém se propôs a fazer. Então, se você quer criticar o modelo, você tem que fazer um melhor, na verdade, né? E isso é o que geralmente causa muito incômodo no pessoal, principalmente o pessoal que não está acostumado com esse tipo de abordagem, entendeu? Isso que você falou é muito verdade. Todo trabalho inicial que se propõe a criar algum modelo para qualquer coisa que seja de difícil acesso de informação, né, ele é um trabalho em si. Não é fácil criar um modelo desse aí, né, e ajustar os parâmetros. Né? Porque você vai Exatamente. ter, mesmo que você não tenha os dados reais, você conhece o mínimo para dizer se o modelo é coerente ou não. Né? Então, assim, por isso que eu acho que são trabalhos diferentes. Igual, tipo assim, tem gente que fala que trabalho de caracterização... Eu já escutei muita gente falando assim, trabalho de caracterização só não leva a lugar nenhum. Não, claro que não. Claro que tem o valor dele, entendeu? Então, já escutei isso e tive que ficar quieto para não criar muita confusão. Mas, assim... se você não entende o que você está estudando a priori, você não tem como fazer nenhum tipo de outra contribuição em cima daquele fenômeno que você está estudando, né? Sim. Então, assim, mas eu concordo com você que talvez, por exemplo, esse seu modelo, talvez aplicado no que o aluno da Karina e o que a Michelle estava propondo lá do Airbnb, talvez só para a gente começar a fazer alguma coisa junto, né? Eu e a Mirella, a gente está vendo o negócio do feminismo também, talvez trazer isso que você já tem, que você participou na parte de modelagem, a gente trazer como ferramenta para aplicar esses dados que a gente está começando a estudar, sabe? Porque acho que pelo menos a gente faz uma coisa mais sólida para poder começar, principalmente que cada um num lugar diferente, com as coisas que tem que fazer, tem que ser coisas muito simples para a gente sair da inércia, senão... Não, concordo. E saindo da inércia, a gente... tem que pegar no tranco, né? A gente sai da inércia e aí que as coisas começam a pipocar e outras Uma coisa que questões. eu vejo da Michelle, que ela trabalhou muito com GitHub, Michelle, eu não sei se, por exemplo, esses modelos para difusão de talvez de ajuda entre desenvolvedores, se isso poderia ser aplicado também, porque você tem todo esse conhecimento que você tem do GitHub, entendeu? Acho que a gente tem muita coisa. Sim, acho que seria possível, né, encontrar pessoas que possam ajudar a resolver problemas também, né, que resolveram algumas issues e tudo em outros projetos, então talvez possa ser aplicado, sim. Será que uma pessoa que se engaja no projeto da outra, isso com o tempo ela vai se engajando cada vez mais projetos, né? Pode ser. Porque isso é uma difusão de ajuda, sei lá, de colaboração, de cooperação, né? Então, assim, não sei, assim, eu acho que a gente poderia tentar aí com esses modelos que o Eric propôs, tentar ver se algum desses dados que a gente tem se enquadraria, até para um trabalho inicial, só para a gente ver
botar a mão na massa e entender, sabe? Ana, só para... eu também estou trabalhando com o pessoal da Fiocruz numa questão de produção científica na área de medicina, por exemplo, né? Que aí é pegar os dados lá do Elsevier, né? E desses portais de Web Science, essas coisas, para poder fazer as redes e tentar entender esse tipo de coisa, entendeu? A gente podia pensar nisso. Se vocês tiverem experiência em coleta de dados desses negócios, me falam. Tem, Mirella? A gente podia fazer isso para outras, para a área de computação. A gente teve vários alunos que faziam isso, né, Mirella? Agora a gente não tem ninguém. A gente teve muitas pesquisas em cima da computação, porque para nós na computação é muito fácil coletar os dados da DBLP. A DBLP exporta um XML e era isso, entende? A gente faz tudo em cima dos dados da DBLP. E ainda a coisa mais difícil que tem de fazer, que é deduplicar, a DBLP já tem uma deduplicação inicial ali, né? Que está pronta. Tá? Para medicina, eu acho que tem, assim, se for para brasileiro, tinha a função das coletas do Lattes, né? Que a CAPES disse que ia abrir. Aí não sei, de repente, se é Fiocruz, se é a produção de brasileiros, de repente consegue via Lattes, que o Lattes também, né? Exporta lá o XML, parte podia fazer comparações de áreas, né? Umas coisas que a gente faz em termos de publicação, podia ser uma coisa inicial, seria legal. Comparar áreas também dá muito pano para manga, porque o perfil de publicação é completamente diferente, né? Teve um trabalho que a gente fez, até a Michele estava junto, foi durante o mestrado, eu acho, a Michele, que a gente comparou computação, física e ciências sociais, sei lá. Foi no mestrado mesmo, e da PubMed também. Da PubMed medicina, também. né, e biomedicina. Então, assim, o perfil de publicação desse povo é completamente diferente. Né? Até número de autores e quantidade de publicação, até o tamanho do título é diferente. Eu tive um aluno, gente, em 2013, que fez uma coleta no PubMed. Eu posso tentar, agora eu estou olhando a data que eu fui atrás para ver, 2013. Ele coletou DBLP, PubMed e alguma coisa da CAPES, que agora eu não vou lembrar o que é. Eu vou tentar ver se eu consigo recuperar os testes dele, ou até o crawler que ele fez, para ver se a gente não consegue executar. Dificilmente vai ser a mesma coisa, né? 2013. Só de ter a base já prontinha, porque esse negócio de publicação, assim, quem publicou em 2015, publicou, né? Não vai surgir nenhum artigo novo em 2015, né? Eu vou dar uma se tiver a base, aqui, vai, me fala. Eu tô com esse projeto começando agora e aí a gente pode até emendar com o daqui, entendeu? Já pega e já dá para fazer alguma coisa. A ideia é o quê? Aplicar esses modelos assim de difusão de conhecimento? Na verdade, a intenção é tentar rastrear fuga de cérebro. Assim, esse projeto, né, o que eu estou trabalhando, né, o objetivo dele é rastrear fuga de cérebro, e isso por meio da produção científica. Então, o cara, por exemplo, ele publica o FMG, aí em 2016 mudou, né? Aí o cara está lá nos Estados Unidos, ou o cara está lá na Inglaterra, o cara está lá... mas aí o dado que tu precisa é diferente, porque tu precisa do dado... Eu preciso da instituição, eu preciso da filiação dos autores, né? E aí é claro que, assim, na verdade, você precisa de todos os dados, né? Porque depois vai ter análise de texto também dos artigos, ver se tem alguma... A gente vai fuçando em tudo. 2015? Oi? Os dados vão ser atualizados, ou tem uma janela de tempo? Não, a ideia é pegar tudo que puder, entendeu? Tá. Tipo, se o DBLT oferecer de 2000 e, sei lá, de 2000... Não, DBLP tem tudo. Tem tudo, né? Então é tudo. A computação. Entendi. Aí tem que ver se na medicina ele pega. Eu estou estudando... Não pega, né? Não, DBLP é só computação. Entendi. Agora, uma coisa que é interessante é o Lattes, né? Porque, querendo ou não, você faz uma coisa nacional e isso é bem visto. É ainda mais fácil, porque o Lattes tem as datas da filiação da pessoa lá no próprio Lattes. O Lattes é ainda mais fácil. Só que o que acontece muito é a pessoa sai do Brasil e para de atualizar o Lattes. Exatamente. E isso, assim,
é a prova viva de que a pessoa saiu do Brasil. Parou de desatualizar o Lattes. Tu tem a data ali da última atualização, tu pode saber, a partir dali... Ou então virou professor titular, né, Mirela? Ou virou titular. Ou foi para o mercado de trabalho, né, gente? Ou mercado corporativo. Ou foi para o mercado corporativo. Também. Ô, pessoal, eu vou ter que... Eu também. Ir caminhando, porque 3 horas eu tenho uma reunião no centro aqui. Tá, então, gente, grava aí Tá gravado, eu vou encerrar a gravação agora, Isso. tá? Deixa eu então, daqui a 15 dias a gente conversa de novo, aí a gente vê o que a gente pode fazer, não sei se a gente traz, talvez,